E seguimos com a segunda palestra do painel, que será apresentada pelo Dr. Carlos Alberto Maganha, diretor técnico do Hospital Municipal de São José dos Campos. Ele trará convidados aqui na apresentação dele e eles vão abordar o tema Os desafios das repercussões crônicas da Covid sobre o sistema cardiopulmonar, sistema nervoso e o aparecimento de doenças autoimunes e como o sistema está se preparando para isso. O Dr. Carlos Alberto Maganha é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC e tem especialização em Ginecologia e Obstetrícia pela USP. Defendeu mestrado em Medicina pela USP e se especializou também em Administração Hospitalar pela Universidade São Camilo. Atualmente é diretor do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence e gerente do Centro de Reabilitação Lucimon Montoro, em São José dos Campos. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em obstetrícia, atuando principalmente nos seguintes temas: gestação, diabetes mellitus, diabetes gestacional e gravidez. Nos últimos 12 anos, trabalha ativamente no campo da gestão da saúde e das pessoas. Dr. Carlos Alberto Maganha e seus convidados. Gostaria muito de agradecer à Jovem Pan pelo convite, né? Dizer que muito provavelmente a decisão de trazer, né, de falar sobre as complicações pós-Covid, né, e os desafios que ainda estão por vir, advém de todo esse fruto de trabalho que nós tivemos aí nesses 1 ano e meio, 2 anos, administrando o Hospital Municipal já há 15 anos, mas essa expansão do Hospital Municipal para o atendimento dos pacientes Covid, não é? O Hospital Municipal é o maior hospital, né, da região, são 400 leitos, e muito provavelmente teve também a maior magnitude de oferta de leitos para o atendimento dos pacientes Covid. Nós chegamos a ter 250 leitos ofertados para pacientes Covid e tivemos 210 pessoas internadas no hospital, dessas 100 em UTI. Foi um grande desafio, ainda vem sendo um desafio, estamos com números bem menores hoje, não é? Secretária, de 30 leitos e, por conta disso, já olhando para o futuro, mas eu gostaria, por conta dessa oportunidade ou desse privilégio de ter administrado esse hospital, esse grandioso hospital, agradecer à senhora Margarete Correia, nossa secretária de saúde, Dr. Danilo Stanzani Júnior, que foi também o secretário de saúde, 2 amigos, não é? Amigos de todas as horas, né? E particularmente nesse momento foram muito importantes, dessa proximidade, dessa amizade, desse cuidado, dessa dedicação, não é? Então, gostaria de agradecer vocês terem me dado esse privilégio de poder ter essa oportunidade. Agradecer especialmente também o nosso prefeito, Felício, também por conta dessa oportunidade, não é? Felício, acho que falou um pouco que ele recebe os boletins diários do hospital, e é verdade, e não só recebe, como discute o hospital diariamente, né, particularmente nos momentos mais difíceis do hospital, não é, doutor Danilo? Onde nós tínhamos pacientes, nós chegamos a ter 100 pessoas em intubação orotraqueal, internadas no hospital. É um ambiente muito difícil, né, para o profissional, né, para as pessoas, para os familiares. E ele sempre esteve junto, discutindo, buscando alternativas, foi atrás do hospital de retaguarda, quando ele apresentou pela manhã
Então, tem uma dívida de gratidão. E parabenizar a secretária, porque a sua apresentação, não desmerecendo as demais, é uma apresentação de quem esteve no dia a dia, não é a apresentação de quem conhece, de quem faz, né? Então, parabenizar a senhora pelo trabalho que a senhora fez em Jacareí. Bom, mas falando do atual, não é, e do passado, a gente já tem que olhar para o futuro, não é? Porque, infelizmente, essa síndrome que assolou o nosso país e o mundo, ela não termina por aqui. Ela não termina, infelizmente, nesse momento agudo, que foi dramático para as populações do mundo inteiro, com milhares de mortos, mas muito provavelmente ela vai continuar entre nós, não é? Então, por conta dessa continuidade, ela muito provavelmente vai ser uma dessas síndromes que nós conhecemos, como hipertensão, obesidade, doenças autoimunes, ela vai estar permeando a nosso dia a dia. Por conta disso, é importante a gente começar a se organizar e olhar para frente, porque ela vai fazer parte do nosso dia a dia. E chamo a atenção um trabalho que eu acho que foi muito importante, publicado no Nature, agora em maio de 2021, que já publica o que a França, a Inglaterra, Estados Unidos, China começam a entender sobre o que é essa síndrome pós-Covid, essa cronificação pós-Covid, né? A doença não é uma doença pulmonar, ela se mostrou com foco pulmonar importante na sua fase aguda, mas ela é uma doença sistêmica e que deixa sequelas das mais dos diversos sistemas do nosso organismo, não é? Então, temos daí doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças autoimunes, doenças neurológicas, psicológicas, dermatológicas, oriundas dessa doença matriz ou dessa infecção, que não muitas vezes, a infecção não grave pode se manifestar no futuro com alterações também do cunho cardiológico, neurológico, não é? Psiquiátrico, não é? Dermatológico, autoimune, hematológico, enfim. Então, muito provavelmente será uma doença que vai continuar entre nós. E daí, importante a gente entender como que nós vamos nos preparar para acompanhar essas pessoas que vão precisar de cuidado. Não é? Então, esse trabalho ele traz que até 60% das pessoas hospitalizadas tiveram doenças crônicas relacionadas ao Covid. Né? Dessas, as mais importantes são fadiga, problemas respiratórios, problemas relacionados à insônia, à não manutenção, né? A perda total da percepção de paladar, não é? A fenômenos psiquiátricos, e traz todas essas possibilidades, essa discussão, porque o mundo também está discutindo como encaixar, não é? Vamos dizer dessa forma, essa nova síndrome. Não é? Como que vai encaixar? Serão centros específicos de Covid? Essas patologias serão atendidas especificamente já dentro da demanda do SUS para cada especialidade? Então, essa é a ideia de chamar atenção para esse tipo de discussão. E como vocês viram, eu sou obstetra, né? Então, eu fiz questão de trazer 2 experts, né? 2 amigos também, para falar de problemas neurológicos e problemas cardiológicos. Eu chamo agora o Dr. Guilherme Pinheiro. O Dr. Guilherme Pinheiro é nosso médico no hospital municipal. Ele é nosso coordenador da neurologia, especialista em neurologia, especialista em epilepsia. E também chamar um grande amigo, não é? Dr. Pedro Duchini. Dr. Pedro Duchini, especializado em cardiologia, foi presidente da Sociedade do Estado de São Paulo de Cardiologia, aqui da região do Vale do Paraíba,
e também é coordenador da cardiologia do Hospital Vivale. Então, essas duas pessoas queridas e especialistas no assunto vão trazer um pouquinho sobre esse pensamento, né, dessas complicações neurológicas e cardiológicas que me parecem ser muito importantes de se discutir, para discutirmos de como o SUS vai se reestruturar para poder atender essas pessoas. Então, por favor. Acho que Boa tarde. Eu queria agradecer a equipe organizadora pelo evento, né, e principalmente ao Dr. Carlos Maganha, pela oportunidade de poder falar um pouco das manifestações do NeuroCovid. Tá? Eu vou dividir a exposição em duas partes, falar um pouquinho das manifestações neurológicas da doença, que são um tanto quanto desconhecidas ainda para a maioria das pessoas, e das complicações neuropsiquiátricas que estão ocorrendo agora após pandemia. Tá bem? O coronavírus é um vírus já bastante antigo, ele está descrito desde a época da década de 60, né? Não é um vírus novo. E o acometimento no sistema nervoso central, no sistema neurológico, ele também é bastante antigo, ele já tem descrição desde 1992 em pacientes com esclerose múltipla, né? Então você vê que esse relato já tem mais de 30 anos. O COVID, ele é uma grande família RNA vírus e ele apresenta pelo menos 8 espécies que podem afetar os humanos. 3 dessas espécies são as mais importantes. Nós tivemos a SARS-CoV em 2002 na província de Gansu, e depois nós tivemos a MERS em 2012, 10 anos depois, envolvendo a região do Oriente Médio. E atualmente na cidade de Wuhan, a SARS-CoV-2. Aqui são as 8 espécies que são descritas, que podem causar doença em humanos, né? Inicialmente, quando começou o COVID, tinha esse foco voltado para a parte pulmonar, e a gente sabe hoje em dia que ela é uma doença sistêmica, ela afeta diversos órgãos e aparelhos, e o sistema nervoso central ele é afetado de múltiplas maneiras, de várias vias, né? A via principal é a via hematológica, mas nós também temos a via licórica, a via linfática e também pela cavidade nasal. Existe uma comunicação anatômica entre a cavidade nasal e o sistema nervoso central através das radículas do olfatório, e ele adentra pegando o bulbo olfatório e gerando sintomas. Como o Dr. Carlos Maganha comentou, é uma doença sistêmica, ela pode afetar diversos aparelhos e sistemas. Você vê que pode acometer sistema nervoso central, a região dos olhos, pulmão, a parte cardíaca, pegando intestinos, a parte renal, diversas áreas são afetadas. A manifestação neurológica, a princípio se achou que ia ser uma coisa bastante rara e pontual, e hoje a gente sabe que ela é bastante frequente. Ela gira em torno de 1/3 ou 1/4 dos pacientes com COVID tem apresentação no sistema nervoso central, e isso é uma enormidade, né? Você vê que os sintomas principais, por exemplo, a perda de paladar e a perda de olfato, nos pacientes que têm acometimento neurológico, ela chega a 80%, 90% dos casos. Isso é bastante frequente. Tá? Dores musculares também são manifestações neurológicas, dores de cabeça bastante frequente, e aí você tem outros sintomas um pouco menos frequentes, mas potencialmente mais graves, e você apresenta, o paciente pode apresentar um quadro de encefalopatia, que é esse quadro de confusão, de agitação, de desorientação temporal. Pode ter sintomas vasculares, como AVC, encefalites, epilepsias, Guillain-Barré e outros sintomas. Então, a manifestação é muito variada e ela vai desde sintomas leves a sintomas bastante graves. Aqui essa tabela mostra aí ainda outros sintomas. Então pode pegar nervos cranianos,
dá quadro de parkinsonismo, quadro de polineuropatia. Então, você vê que a extensão é bastante grande das manifestações neurológicas. Em relação à perda de olfato, ela acontece em quase 80% e, às vezes, é a manifestação única. Todo mundo conhece alguém que apresentou aí perda de olfato e paladar e não teve outros sintomas, né? Aqui é uma ressonância, só para documentar, a região do bulbo olfatório, que você mostra alteração de sinal já na região do bulbo em pacientes que tiveram um prejuízo do olfato, tá? Documentando o acometimento do sistema nervoso. A perda de paladar ela pode acontecer isoladamente ou associada à perda do olfato, e ela acontece com o envolvimento de outros pares cranianos, né, e região do tronco encefálico. Essa tabela mostra diferentes meios como o vírus pode afetar. Ele pode ter uma ação direta no sistema nervoso central, ou pode ter um quadro inflamatório muito intenso, gerando uma resposta inflamatória sistêmica, que vai afetar o sistema nervoso, ou através dos quadros vasculares, que são bastante conhecidos, os AVCs, sejam isquêmicos ou hemorrágicos. E você pode ter manifestações após o COVID, como complicações, tá? E complicações potencialmente graves, como encefalites, a síndrome de Guillain-Barré, você pode ter a encefalite necrotizante aguda e outros sintomas bastante graves. Essas são as manifestações que a gente vê, que envolve o sistema nervoso central, e a gente sabe que agora, após a infecção, outra entidade tem aparecido com uma certa frequência, e esse número vem aumentando cada vez mais, e é uma preocupação atual, que são os quadros, as síndromes pós-virais, né? Os vírus acometem, depois eles vão embora e eles geram sintomas que podem durar aí semanas, meses ou mesmo anos, tá? O sintoma mais comum de qualquer síndrome pós-viral é a fadiga, é o cansaço. Muitos ficaram semanas, meses, com uma sensação de fraqueza muito intensa, né? Esse é um artigo de 2020, mostrando já a preocupação das complicações neurológicas na classe médica neurológica em relação aos desafios que estão por vir. Então você vê que isso é uma preocupação não só nossa, mas de todos, porque esse contingente de pessoas deve ser bastante grande, né? Quando você tem esse quadro inflamatório muito intenso, você vai gerar uma resposta inflamatória permanente, patológica, e isso vai ter uma alteração no sistema neurológico, imunológico, e você vai ter disfunções de várias estruturas dentro do sistema nervoso. Então, por exemplo, se você tiver uma lesão, uma disfunção hipotalâmica, você vai ter uma alteração de temperatura, quadros de insônia, alterações de apetite. Esses são alguns exemplos do que pode acontecer. Então, os sintomas pós-Covid, os principais estão listados aí, e é o que a gente vê na prática clínica, tá? Com bastante frequência. O principal é a miopatia, que é a dor muscular, que é a fraqueza que esses pacientes ficam, às vezes muito incapacitantes, tá? E que preocupa e gera muito impacto na qualidade de vida das pessoas. O segundo, também bastante frequente, são chamados quadros de disforia, que a gente fala, que são as alterações de humor, que o paciente apresenta quadros depressivos, quadros ansiosos, quadros fóbicos, crises de pânico, tá? E isso é uma situação bastante grave, porque isso também limita muito a qualidade de vida dos pacientes. Você pode ter quadros de confusão mental após Covid. Então, tivemos casos, por exemplo, no Hospital Municipal, de pacientes que fizeram situações graves de neurocovid e saíram com um quadro de confusão mental. O paciente não volta mais ao basal do que ele era anteriormente, deixando o paciente com uma sequela bastante grave. Você pode ter dificuldade de concentração, tonturas, dores de cabeça, déficits de memória, tremores, enfim. O quadro é bastante amplo, tá? Existe a situação que chama de transtorno de estresse pós-traumático. Os psiquiatras estão muito acostumados a ver isso, né? Que é uma situação pós-trauma, os pacientes apresentarem sintomas ansiosos e somáticos depois dessa situação, como se elas estivessem acontecendo novamente, né? Isso gera muito impacto nas pessoas, as pessoas ficam com pesadelos e medos. E esse trabalho aqui, embora seja um trabalho
Ele é recente, ele é de 2020. É um trabalho que chamou a atenção, fiz questão de colocar, que é um trabalho realizado na China. Eles pegaram 700... Oi? Estão vendo? 714 pacientes que tiveram neurocovid, tá? E 97% desses pacientes tiveram o transtorno do estresse pós-traumático, tá? Então essa é uma situação bastante grave e a gente precisa estar pronto para poder encarar esses desafios que estão aí por vir, tá bom? Acho que é isso, obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer à comissão do evento pelo convite, particularmente ao meu amigo Maganha também, por poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente vem vivendo aí dentro da cardiologia com Covid, não só do quadro agudo, como no pós. Tá? Vocês estão ouvindo bem? Agora eu vou encostar mais aqui. Vamos lá, gente. Não possui nenhum conflito de interesse, tá, pessoal, nessa apresentação. Eu não sei se todos conseguem ver, mas eu trouxe aqui uma ilustração muito feliz, foi publicada no Circulation no ano passado, que resume como o coronavírus consegue atingir o coração. Tá? Então, será que se eu ficar ali, fica ruim? Opa, então. Eu acho que aqui eu consigo liberar a tela para vocês, fica melhor. Bom, então percebam, nesse momento, que é o momento que ocorre a invasão dos tecidos, geralmente, né, por vias aéreas superiores, o Covid penetra, ganha a circulação. E a gente aprendeu a duras penas que o Covid ele inflama. Ele inflama de verdade. E ele inflama o corpo inteiro. Não é diferente com o próprio endotélio. O endotélio que é aquela camada mais interna do vaso. E quando ele inflama o endotélio, ele acaba mexendo com a função do endotélio. O endotélio ele passa a ser mais protrombótico, ou seja, ele forma mais trombo com mais facilidade e ele faz mais espasmo. Isso é muito importante entender para a gente poder entender algumas das consequências do Covid, não só no coração, mas no corpo todo. Então, na medida que eu tenho formação de coágulos e espasmo, na microcirculação, quer dizer, naqueles vasinhos pequenininhos do coração, eu tenho isquemia, eu tenho sofrimento cardíaco. Se eu tenho um acometimento das grandes artérias, das coronárias, as artérias que levam sangue ao coração, eu pego uma artéria coronária que já tem a sua plaquinha de colesterol, a inflamação vai lá, faz com que essa placa instabilize e esse paciente venha a ter um infarto. Então, o infarto agudo do miocárdio é uma complicação aguda do Covid. Bom, mas como eu disse, o Covid ele gera inflamação. E a inflamação por si só, também é denominada por alguns autores como tempestade citoquímica, ou seja, uma liberação abundante de substâncias da própria inflamação, e essas substâncias podem danificar diretamente o músculo cardíaco, dando aquilo que a gente chama de miocardite, inflamação do músculo cardíaco. Então a gente pode ter a miocardite por conta dos agentes inflamatórios, e a gente pode ter miocardite também pelo próprio vírus. O vírus, como ele penetra qualquer tecido, ele pode penetrar as células do músculo cardíaco e romper essas células, inflamar diretamente as células. Então, a gente vai ter miocardite, quer seja pelo sistema inflamatório, quer pelo próprio vírus. E lá na ponta, se eu pudesse resumir para vocês, de forma aguda, de que forma que o Covid pode agredir o coração, na forma de infarto, na forma de insuficiência cardíaca, coração fraco. Se eu tenho uma inflamação cardíaca extensa, ele vai gerar um enfraquecimento cardíaco e, por fim, arritmias. Arritmias dessas potencialmente fatais em grande parte dos casos. E essa ilustração do Jack, uma das principais revistas de cardiologia, isso do ano passado, mostrando que nos pacientes internados por Covid, quando a gente tem elevação da troponina, a troponina que é um marcador específico do coração. Então vejam vocês aqui, nesse primeiro quadrinho, pacientes com troponina normal, em vermelho, troponina baixinha, pacientes tinham uma mortalidade baixa.
Na medida que eu subo troponina no sangue, em vermelho aqui a mortalidade sobe, mostrando que se eu tenho acometimento cardíaco, se eu tenho injúria cardíaca, eu aumento a mortalidade desse paciente. E aí os trabalhos começaram a surgir. Agora vendo já não no aspecto intra-hospitalar, mas o que fica no coração desse paciente. E aí, esse trabalho que é de julho do ano passado, que envolveu vítimas, né? Um trabalho, na verdade, alemão, bem interessante, que causou um reboliço aí nas mídias e na comunidade científica, porque ele analisou, Universidade de Frankfurt, ele analisou o seguinte: 100 pacientes pós-Covid, pegos randomizados, né? Na verdade, selecionados de forma aleatória. Um terço deles tiveram Covid hospitalar, Covid grave, que a gente sabe que tem uma chance maior de ter doença cardíaca. 2/3 deles ambulatorial. Detalhe, 20% aproximadamente, sem qualquer sintomas. Foram todos submetidos à coleta de troponina ultrassensível, aquele marcador específico do coração, e ressonância cardíaca, tempo médio de 2 a 3 meses. E o resultado que espantou o mundo foi esse aqui, ó. 71% tinham troponina positiva, ou seja, tinha inflamação em curso. Os diâmetro cardíaco eram maiores e a fração de ejeção, que é a força do coração, menor naqueles que tinham, né, que tinha a troponina positiva. E pasmem, 78% deles, 78%, sendo que desses, olha, 18% assintomáticos, só lembrando, 78% com achados anormais na ressonância, mostrando que tinha ou tido já inflamação ou estava com inflamação ativa. Por exemplo, 60% com dados aí de inflamação ativa no músculo cardíaco. Bom, isso gerou um medo danado em todos, né, em toda a comunidade, falando, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então aqui é só uma imagem da ressonância, né, aqui tentando mostrar para vocês aqui a inflamação do músculo cardíaco, quer no corte longitudinal, quer no transversal. Aqui a inflamação do músculo cardíaco, a setinha mostrando não só o músculo inflamado, como também derrame pericárdio, que é o músculo e o pericárdio, ou seja, aquela membrana que envolve o coração. E aí outros trabalhos começaram a surgir. Agora 2 trabalhos americanos, esse primeiro aqui, ali em setembro do ano passado, onde submeteram jovens atletas universitários que tiveram Covid à ressonância cardíaca. E vamos ver o que aconteceu. 26 atletas universitários, com uma média de quase 20 anos, 57% homens, todos com Covid leve, nenhum internou. Foi feita a ressonância nuclear magnética neles e o resultado, 15% tinha inflamação ativa e 30% já tinha tido algum dano no miocárdio. Aí veio esse outro estudo, também americano, avaliando também o envolvimento do pericárdio. Então vamos lá, um pouquinho maior, 54 atletas, média de 19 anos, mais jovens ainda. Covid leve ou assintomática. Assintomática, ou seja, não teve nenhum sintoma. Todos submetidos a ecocardiograma e ressonância cardíaca. Quase 40% teve pericardite. Bom, há de se dizer, são estudos pequenos, a gente que está acostumado, né, nós médicos estamos acostumados, né, a ler, a produzir estudos, a gente sabe que são estudos pequenos, sujeito a erros, vieses. E aí quando vem um estudo maior, esse estudo também americano, que colecionou dados de 13 universidades com 1.597 atletas. Ele dá um salto do número aí de envolvidos estudados entre março e dezembro do ano passado, mostrando a ressonância magnética, avaliando com ressonância magnética 10 a 50 dias após o diagnóstico do Covid, e o resultado caiu drasticamente. 2,3% apenas com miocardite. Claro, é um estudo mais robusto, tem um número maior de participantes, cai bem o número de miocardite, 2,3%, a gente respira um pouquinho mais aliviado. Não é um estudo definitivo. Mas eu estava pegando recente os dados de São José dos Campos, foram um pouco, já deve estar próximo de 100 mil, não sei, mas quando a última vez que eu vi, estava em torno de 90 mil casos confirmados de Covid. 2,3% significa 1.800 pessoas, amigos, vizinhos com miocardite ativa. Então, quando a gente extrapola esse número para a comunidade, isso cresce bastante, ganha muito a importância.
E aí a Sociedade Brasileira de Cardiologia, já no finalzinho do ano passado, lançou esse posicionamento sobre a avaliação pré-participação de eventos esportivos, né, nos pacientes após Covid. Para isso, ela separa em quem teve Covid leve, moderado ou grave. Leve é aquele que praticamente não teve nenhum sintoma, não teve que internar, febre baixa, mialgia, que é a dor no corpo, sintomas respiratórios leves, sem necessidade de oxigênio. O quadro moderado, com aquela falta de ar, que ela é persistente, mesmo após a resolução do Covid, falta de ar em repouso, aquele que saturou em algum momento abaixo de 92%, que precisou internar, então, esse quadro moderado. E, por fim, o quadro grave. É aquele que ficou em UTI, é aquele que teve dano miocárdico, que subiu troponina, que ficou na ventilação mecânica. E aí, qual é a proposta da diretriz? Eu achei interessante trazer para cá, uma vez que a gente vai discutir o que fazer nesse cenário pós-Covid, porque a diretriz ela separa da seguinte maneira: vamos pegar os quadros leves, e ela pega aqui população geral. População geral, ela coloca de esportista, afinal é isso que a gente quer, a gente preconiza no ambulatório para que todo mundo faça atividade física, pronto, você virou um esportista. Ok, o que a gente faz com o esportista? Avaliação médica para todos, eletrocardiograma para todos e, de preferência, troponina ultrassensível. Se vem tudo normal, libera após 14 dias sem sintomas. Se vier algum desses anormal, avaliação médica, troponina ou eletro, a gente faz um ecocardiograma e um teste ergométrico. Exames não invasivos, rotineiros. Veio negativo? Libera. Veio positivo? Ressonância magnética. E se a ressonância vier negativa, a gente libera. Positiva, confirma a miocardite. Ok? E no atleta? O atleta a gente é um pouquinho mais duro, porque o atleta está exposto ao nível maior de estresse. Faz uma avaliação médica, eletrocardiograma, troponina ultrassensível. Veio normal? Não se dá satisfeito. Submete ao teste ergométrico. Se vier normal, você libera. Se veio lá na primeira avaliação anormal, e já pede a ressonância. Portanto, atletas, a proposta da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com avaliação médica, ou eletro, ou troponina ultrassensível anormal, já pede uma ressonância cardíaca. E aí você pode ou não confirmar miocardite. A miocardite, só para vocês entenderem, acaba afastando não só o atleta, como a população geral, pelo menos 3 meses de qualquer atividade esportiva. Tá? No quadro moderado, a gente já começa, além da avaliação médica, eletrotroponina, a gente já acrescenta eco e teste para todo mundo, população geral. Veio normal, você libera, reavalia em 30 dias de preferência, veio anormal, ressonância, podendo liberar ou não, fazendo aí a confirmação da miocardite, se positivo. O atleta com quadro moderado, com exames normais, você faz o teste ergométrico e com exame anormal, ressonância também. Então percebam que o algoritmo ele vai direcionando ou para a normalidade, quer dizer, ou para liberar ou para fazer ressonância, né, que é o método definitivo. Se confirmado, faz aí o diagnóstico de miocardite. Por fim, quadro grave, população geral. Então imagina você, o teu vizinho, o teu amigo, ou de repente vocês mesmos aqui no auditório, que tiveram uma forma grave de Covid, idealmente, antes de fazer qualquer exercício, passar por uma avaliação médica, fazer eletro, coletar troponina, fazer eco e teste ergométrico. E, de preferência, se possível, fazer uma ressonância cardíaca. Afinal, você teve um quadro clínico grave. Estando normal, libera. Se vier normal, ou seja, diagnóstico de miocardite. E, por fim, o atleta com um quadro grave, esse não tem conversa. Esse é ressonância para todo mundo. Atleta com um quadro grave tem que ganhar ressonância antes de voltar à prática de competição. Vendo normal, você ainda faz um teste ergométrico, afinal ele pode gerar arritmias, isso pode induzir arritmias que poderiam oferecer risco à vida dele. E vindo anormal, você faz o diagnóstico de miocardite e afasta esse atleta por pelo menos 3 meses. E o que a gente pode concluir em relação ao que temos hoje entre Covid e coração? Trata-se de uma doença nova, sem um padrão claro de acometimento, como Maganha já falou, Guilherme também, ou seja, uma doença sistêmica, com amplas possibilidades de manifestações agudas e tardias. Existe uma inequívoca relação entre Covid e coração.
Desde formas mais silenciosas, só com troponina positiva, o paciente não sente nada, até arritmias fatais. Os trabalhos publicados até o momento, eles apresentam resultados contraditórios, com grande discrepância entre os números, foi o que eu trouxe para vocês, e até o momento não existe nenhum protocolo que seja universalmente aceito para estratificar o risco, avaliar o risco cardíaco do indivíduo acometido pelo Covid. Então, isso está em andamento, a gente precisa de mais estudo, a gente precisa ampliar a nossa experiência no assunto para poder determinar isso. Obrigado, gente. Muito obrigada pela apresentação, Dr. Pedro. E agora teremos um outro case do nosso painel, e o tema será filtro para respiradores com atividade antiviral e antimicrobiana, apresentado por Rafael Scavone, CEO da Scav Medical, e Dr. Jorge Gabriel dos Santos Batista, doutor em nanotecnologia, desenvolvido em parceria com o IPEM São Paulo. A Young Filter, AG, é o nome do filtro trocador de calor e umidade que inativa o coronavírus durante o ciclo respiratório do paciente. Desenvolvido com tecnologia patenteada e 100% nacional, funciona com nanopartículas de prata que provocam danos às estruturas intracelulares e a biomoléculas. A inovação é fruto da parceria entre a empresa paulista Scav Medical e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Ela garante ao paciente uma diminuição da carga bacteriana e inativação de partículas virais durante o ciclo respiratório, além de diminuir os riscos de contaminação para pacientes e funcionários do hospital, e aumentam a segurança durante o transporte e descarte do produto. Fique à vontade. Boa tarde. Bem, nós somos da Scav Medical. A Scav Medical é uma fábrica de produtos médicos hospitalares no interior de São Paulo, onde tem o seu foco nacionalizar produtos da área médica hospitalar em que o mercado esteja sendo atendido por produtos 100% importados. E como nosso primeiro negócio, como nosso primeiro produto a ser fabricado no Brasil, nós escolhemos o filtro HMF. O produto HMF é um filtro utilizado na UTI e dentro dos centros cirúrgicos hospitalares, toda vez que o paciente necessita de uso de anestesia geral, e nas UTIs, para todos os pacientes entubados. As suas principais funções são umidificar e filtrar bactérias e vírus através de uma membrana eletrostática. Para que vocês entendam um pouco sobre o mercado de filtros HMF, o Brasil importa anualmente 5.400.000 unidades, um mercado de 5.420.000 dólares a preço FOB, e 63% das importações estão entre Malásia e China, e 22% na Itália, onde a gente tem um grande produtor de filtros HMF no mundo. Quando a gente começou a ir ao mercado, fazer visitações médicas, propagar o produto, nós encontramos duas grandes preocupações: as PAVs e as infecções cruzadas. As PAVs são pneumonias por acessos ao ventilador mecânico e são responsáveis pelo maior número de mortalidade por infecção hospitalar. E através dessas situações relatadas por intensivistas, por anestesistas e por fisioterapeutas, nós procuramos a equipe do professor Ademar Lugão dentro do IPEM, que fica na USP, e começamos a pensar em uma solução
para que a gente pudesse diminuir ou combater essas PAVs e infecções cruzadas, acrescentando funções bacteriostáticas, bactericidas nos filtros. E o professor Ademar Lugão, especialista em nanopartícula de prata, nos apresentou uma solução e uma possibilidade de pesquisa, e que nós julgamos muito interessante, pois a prata já é amplamente utilizada no mercado da saúde, é um produto já consagrado no mercado da saúde, e iniciamos uma pesquisa para impregnar nanopartícula de prata dentro do filtro, para acrescentar a função de matar bactérias e inativar vírus nos filtros. Com isso, conseguimos desenvolver o IOFilter AG, que cumpre as funções básicas de um filtro, que é trocar calor e umidade, uma barreira efetiva para vírus, uma barreira efetiva para bactérias, mas acrescentar as funções de eliminar bactérias, eliminar leveduras, eliminar fungos e filamentosos, uma inativação viral, combater e ajudar uma diminuição de PAVs e uma diminuição da contaminação cruzada. Submetemos essa nossa pesquisa ao NPI, e como o NPI hoje trabalha com uma fila de prioridade para produtos ligados à Covid, nós fomos aceitos há 2 meses atrás e nos deram essa patente desse produto. É uma solução 100% nacional, com exclusividade mundial. E para fazer uma apresentação mais técnica e apresentar nosso trabalho de desenvolvimento, eu vou chamar o Jorge aqui, que é o nosso pesquisador. Boa tarde a todos, obrigado aí pela oportunidade da equipe da Jovem Pan e a presença de todos vocês. Como o Rafael já mencionou, né, o HMFE na pandemia foi utilizado amplamente. Praticamente todos os pacientes que foram entubados utilizaram um filtro desse tipo e substituído praticamente a cada 24 horas, quando não antes, que a partir do momento que esse filtro encharca, no caso pela umidade do paciente durante o processo respiratório, é necessário a troca. Então, quais foram os grandes desafios para desenvolver esse produto? Primeiramente, encontrar uma síntese com uma formulação específica de nanopartículas de prata que atendesse às necessidades, né, para impregnação nesse tipo de produto. E aí, quais são elas? A impregnação propriamente dito, a eficácia antimicrobiana, onde a gente gostaria de atingir o maior espectro possível de ação, não contaminar nem intoxicar o paciente. Sabemos aí da toxicidade inerente da prata em si, tanto na forma iônica como na forma de nanopartículas, e não comprometer as funções dos filtros HMF, que é trocar o calor e umidade, e função de barreira também para micro-organismos de forma geral, poeira, entre outros patógenos que podem contaminar o paciente. E, além de tudo isso, passível de scale-up, porque na bancada é muito fácil a gente trabalhar com microvolumes, coisas pequenas, mas quando a gente vai falar de uma produção industrial de nanopartículas, nós encontramos uns desafios imensos. E durante a idealização do produto, então, em qual componente desse filtro, né? Nós temos aí 7 componentes, que seria mais efetivo impregnar essa formulação de nanopartículas de prata. O filtro, por ser eletrostático, não poderíamos fazer isso com ele, porque você vai interferir na carga e provavelmente você vai ter que fazer todos os testes de novo que não comprometam essa barreira, além dele ser composto por uma membrana hidrofóbica. No caso, como vimos bastante durante a pandemia, as partículas virais e os micro-organismos de forma geral são transportados aí por gotículas, perdigotos, por isso todos estão de máscara nesse momento, tentando evitar esse tipo de contaminação. Então, essa mídia, que é o número 4, HME, é exatamente o componente responsável por reter essa umidade do paciente, ou seja, seria o componente mais crítico desse produto, no qual a gente trabalhou com a impregnação das nanopartículas de prata. Então, como que essas nanopartículas de prata funcionariam? As nanopartículas de prata, de forma geral, elas atuam com efeito antimicrobiano de diversas formas, tanto interagindo com a membrana dos micro-organismos, por meio da formação, aqui está traduzido geralmente em ROS, né, que é de espécies reativas de oxigênio. Então elas causam oxidação e desequilíbrio dessas membranas, mas também são internalizadas de acordo com o tamanho e interagem com estruturas intracelulares, como DNA, proteínas e enzimas
de forma a inibir o crescimento microbiano, muitas vezes funcionando como bacteriostático ou como bactericida, depende dos mecanismos dessas bactérias. Então fizemos aí uma triagem ampla, porque precisávamos de partículas com um tamanho específico, forma, carga superficial, achar uma concentração eficaz, passível do scale-up, e também de um custo acessível, porque se a gente pegar um antibiótico de amplo espectro, como uma amoxicilina, entre as diversas combinações que nós temos disponíveis, teríamos essa mesma função no filtro, mas teria um custo totalmente inacessível para esse tipo de produto, que é um correlato aí, que custa na faixa de R$ 7, R$ 8, dependendo aí da marca do produto. Além de tudo isso, eficaz. Então, começamos a trabalhar nessa formulação por meio de equipamentos utilizados em nanotecnologia. Aqui é o microscópio eletrônico de transmissão, onde a gente consegue verificar o tamanho e o formato, e assim conseguimos padronizar uma formulação utilizando 2 métodos diferentes de síntese dessas nanopartículas. Além disso, fizemos um teste utilizando microscopia eletrônica de varredura para validar o nosso método de impregnação, porque essas partículas elas teriam que estar de forma homogênea nesse componente e, ao mesmo tempo, não sair com facilidade, né? não se desprendendo dele e tendo uma atividade. Então, conseguimos comprovar uma homogeneidade na formulação que desenvolvemos. Não são apenas nanopartículas de prata, nós temos algumas substâncias que promovem a adesividade dessas nanopartículas nesse componente. E, para garantir o funcionamento da mídia HME, que é a mídia responsável pela umidificação da respiração do paciente, pois o ar que vem do ventilador, né, do ventilador mecânico, é um ar seco, e esse tipo de produto funciona por umidificação passiva, onde a própria umidade da respiração do paciente, ela umidifica essa mídia e no retorno, no ciclo respiratório, umidifica a respiração do paciente. Sem essa mídia, provavelmente os pacientes teriam diversos problemas respiratórios por ressecamento aí dos alvéolos e de todo o sistema respiratório. Então, conseguimos comprovar que, além de não interferir, aqui o D, que seria o particionado duplo HME, é o convencional utilizado, e com a nossa formulação de nanopartículas, o G, a gente conseguiu, inclusive, melhorar a capacidade de retenção de água desse componente. De água, não de umidade, né? E também para garantir aí que a barreira hidrofóbica não foi afetada por essa nossa modificação no produto, fizemos um teste que garante a carga eletrostática, responsável pela filtração, funciona como barreira, então, para parar esses micro-organismos, tanto proveniente do ambiente, costuma ter um filtro antes também, um anteparo no próprio equipamento, mas esse é como se fosse a última barreira para o paciente, e também num paciente contaminado não permitir aí que ele contamine o ambiente. Aqui para garantir que essa nanopartícula de prata não sairia, né, desse componente durante o processo respiratório, conforme essa mídia fica encharcada pela umidade e começa ali a gente ter uma condensação. Fizemos um teste que é uma espectrofotometria, uma extração forçada, utilizando aí umidade relativa a 99%, durante 4 dias, e aí em relação ao nosso controle, que esse equipamento dá uma identidade dessa nanopartícula, não temos nenhum tipo de nanopartícula saindo desse componente, então garantindo a segurança do paciente em relação ao contato com essa estrutura nanométrica. Nesse caso, esse equipamento a gente só consegue detectar nanopartículas, então nós fizemos uma outra avaliação, utilizando um outro equipamento, com essas mesmas amostras, que aí sim poderia detectar a prata nas suas mais diversas formas, como forma iônica ou na formação de outros sais, se estivesse interagindo com os componentes ali da umidade da respiração do paciente. Todas as extrações também apresentaram aí nível de detecção abaixo, né, do limite de detecção desse tipo de equipamento, que é um ICP. E então a gente garante que não temos nem a nanopartícula, nem nenhuma outra estrutura de prata proveniente do componente que poderia ser aí inalada e comprometer a saúde do paciente. E em relação ao efeito antimicrobiano, nós fizemos alguns testes. Esse é o de um laboratório reblado, no qual a gente selecionou 4 famílias diferentes de micro-organismos. Nesse caso, Staphylococcus aureus é um gram positivo, a Klebsiella pneumoniae gram negativo, a Candida albicans é uma levedura, um fungo ele é uma
unicelular, e o Aspergillus brasiliensis, que é um fungo filamentoso. São estruturas completamente diferentes, e para todas elas conseguimos uma eficácia, né? As nanopartículas nesse componente se mostraram eficazes contra esses 4 tipos de micro-organismos. Também fizemos um teste expandido, que é um MIC, que a gente chama de concentração inibitória mínima, aí sim para diversos tipos de micro-organismos, incluindo micobactérias, que não são classificadas nem como gram-positivas nem gram-negativas. É da família da tuberculose, que é a Mycobacterium tuberculosis. A gente não conseguiu fazer o teste exatamente com ela, que necessita de um laboratório nível de biossegurança 4. Mas fizemos teste com 4 análogos, né, que têm estruturas similares em termos de parede e metabolismo. Elas são álcool-ácido resistentes, entre outros tipos de gram-positivas e negativas, para conseguir verificar o espectro de ação desse nosso componente no filtro. Também fizemos, em parceria com a UFO, a Universidade Federal de Uberlândia, um teste em vivo, utilizando embriões de galinha. E nesse teste foi utilizado o gama coronavírus, que é um análogo do nosso Covid-19. Também não conseguimos fazer o teste exatamente com o Covid, devido à dificuldade de utilizar um NB4 em meio à pandemia. A fila está enorme, mas estamos nela, pretendemos testar ainda. E, por analogia, verificamos a eficácia contra essa família. Tivemos também resultados satisfatórios. Foi um teste utilizando diversos ovos, né, de galinha mesmo. Esse vírus é responsável pela bronquite infecciosa aviária em animais adultos, mas no embrião ele causa teratogênese, ou seja, má formação fetal, além de também danificar outras estruturas e o desenvolvimento de outros órgãos durante o estágio embrionário. Foram utilizadas algumas dezenas desse tipo de ovo. Esses ovos são SPFs, ou seja, são livres de outros tipos de patógeno, para a gente não ter uma interferência no nosso resultado. E conseguimos comprovar a inativação do nosso componente. Aqui o primeiro embrião é um embrião saudável, né, que cresce normalmente com a inativação do vírus. E o que acontece com o embrião quando ele é afetado aí durante esse estágio pelo gama coronavírus. Também temos algumas alterações a nível histopatológicas nos órgãos, principalmente fígado. É como se fosse um tipo de hepatite, onde a gente tem uma alteração grande nesse órgão também. Então, como funciona o filtro AG de forma resumida, né? Temos aqui o paciente entubado. Né? Ele está sempre, durante a utilização, principalmente durante a substituição, ocorre então esse escape, essas gotículas elas saem do filtro durante essa substituição. É um momento bem crítico, porque os profissionais, principalmente os fisioterapeutas, têm que fazer com uma certa agilidade, pois o paciente pode entrar em hipóxia, né? Então eles têm que fazer isso de uma forma bem ágil, o que acaba aí gerando esse tipo de problema. Com o HMF convencional, essa umidade, né, esse condensado que escorre pode contaminar tanto o ambiente quanto outros profissionais da área, inclusive outros pacientes agora em tempos de Covid, que a gente sabe que não tivemos alas totalmente individualizadas para esse tipo de paciente. Então o filter funcionaria inativando todas essas estruturas. E aqui já durante a utilização de um HMF convencional, a gente percebe o acúmulo, né, dessa umidade nos diversos componentes. Então, durante o uso, a condensação desse vapor, né, dessa umidade, ela está aí carregada de potenciais patógenos, depende aí de acordo com o tipo de infecção que o paciente tem. E durante a respiração mecânica ocorre um ciclo. É claro que muitas vezes o paciente está em antibiótico-terapia, a tendência é que os níveis de bactéria dele diminuem, mas ele pode estar reinalando as próprias bactérias que ele elimina para o filtro. Lembrando que essa mídia é composta por celulose, e a gente tem ali calor, umidade e a celulose, que querendo ou não, é praticamente um meio de cultura para diversos micro-organismos. Aqui ainda durante a substituição e manuseio, está um pouco escuro, mas a gente percebe aqui diversas condensações, respingos durante essa substituição. Então esses componentes aí podem estar contaminando e comprometendo a equipe, os outros pacientes, e também durante o momento de descarte, no qual esse componente corretamente deveria estar sendo devidamente descartado, mas sabemos que
nem sempre isso acontece nos hospitais, então mesmo de forma negligente, o UFilter poderia estar favorecendo esse descarte com um nível de contaminação bem baixo ou até nulo de micro-organismos e outros patógenos. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Ademar e ao Dr. Velap, que estão aqui no auditório, e também lembrando que o laboratório do IPEM, ele pertence à rede Cisnano, que é um sistema nacional de laboratórios que desenvolvem nanomateriais e nanocompósitos, tanto para a área da saúde, mas para outras áreas também. No nosso caso, é o Nuclear Nano, esse que fica no IPEM, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, aplicada à área nuclear e a correlatos. E muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que estão todos cansados, desculpa se eu fui muito rápido, fiquem à vontade para perguntas. Muito obrigada, doutor. Bom, como eu coloquei, né, no início da apresentação, né, da questão relacionada a como o SUS irá se preparar, né? Vimos pela apresentação do Dr. Guilherme, pela apresentação do Dr. Pedro, desculpa, Pedro, dos enormes desafios que ainda teremos frente a essa infecção, né? Essas repercussões do Covid frente à sua infecção dos organismos, mesmo naqueles indivíduos que têm, né, quadros oligossintomáticos ou assintomáticos. Então ele demonstrou, o Pedro falou dos atletas, né, que tiveram repercussões cardíacas, e aí muito do que se vem discutindo, né, acho que no nosso país também, mas nos diversos países, é como os sistemas irão se estruturar para dar conta, né, a esse contingente de pessoas com repercussões que deverão ser atendidas, não é? E aqui no caso o nosso sistema, né, que é o nosso maior sistema, né, o Dr. Cláudio falou dos 75% das pessoas que dependem diretamente dessa atenção médico-hospitalar pelo SUS, como que o SUS está se preparando ou pretende se preparar. Vou perguntar para a doutora Rosana se existe já algum planejamento em relação a isso em Jacareí, e para os doutores, como que vocês imaginam, né, frente a essas repercussões cardíacas e neurológicas, como que isso deveria ou poderia se desenrolar? Bom, em relação a Jacareí, a gente já tem feito um protocolo de alta, né, o paciente sai da unidade COVID, da internação e da UTI, já com exames marcados, né, com a tomografia de retorno marcada, com neurologista marcado, com cardiologista marcado e com psiquiatra também, né, se necessário, porque não foi falado aqui, mas é uma grande tendência das pessoas adoecerem, mesmo as que não tiveram Covid, né, as pessoas estão com muito medo, né, todos perderam alguém do coração, alguém íntimo, e a gente percebeu que isso daí causou, inclusive nos funcionários, uma busca muito grande ao setor de RH, e estamos, inclusive, no setor de RH da Prefeitura, tratando o usuário e também, não, o usuário não, aí no caso, o trabalhador. Né? Nós tivemos na saúde pública do município de 1.198 trabalhadores, 800 afastados por Covid em algum momento desse período. Ou porque ficaram doentes, foram 158 que ficaram doentes, né? Ou afastaram porque algum familiar estava doente e tinha que ficar afastado, né? Isso causou uma grande comoção na sociedade como um todo e principalmente no trabalhador. O trabalhador está muito prejudicado em termos de saúde psíquica, mental e exausto. Né? Ele trabalha há 2 anos sem sossego, sem paz. Eu adiei todas as férias dos funcionários. Agora estão alguns tirando, porque, como disse o Dr. Maganha, nós tivemos uma folga.
Hoje nós estamos com um paciente internado na UTI, graças a Deus. Mas em relação ao exposto aqui, o paciente que não era internado, ele é acolhido pela atenção básica, pelas unidades de saúde da família, mas ele tem que ter um cuidado maior, já que alguns assintomáticos, né, e muitos não, alguns, porque se foi feito um trabalho com o atleta, imagino como é fazer um trabalho com quem já tem a sua cardiopatia, sua insuficiência cardíaca, sua hipertensão, né, que já tem uma artéria prejudicada pelo colesterol e tudo mais. Então, eu acho que assim, a preparação aí vai ter que ser, acho que não só a nível municipal, há de se ter uma força, e a gente, como representante da região, tem que levar ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde essa reivindicação de um aporte não só financeiro, técnico, científico, né? A gente vê assim com 2 especialistas da área o quanto precisamos ainda, são estudos preliminares, avançar em termos de conhecimento e de ter uma atitude efetiva com os nossos pacientes. Eu acho que são 2 cenários distintos, né? A gente tem um paciente que internou por Covid, ou seja, é um paciente que se internou, ele tem um Covid mais grave. Eu acho que esse paciente, ele tem realmente, seguindo o modelo, né, já implantado em Jacareí, ele tem que já sair direcionado para os especialistas, né, sobretudo para aquele especialista onde ele teve um acometimento maior durante a internação, que seja ele teve uma miocardite, ele teve um Covid neurológico, enfim, ele tem que realmente sair direcionado. Agora, existe todo o resto da população que teve o Covid e que está aparentemente bem em casa e já está começando a querer correr, a voltar a pedalar, a fazer o seu exercício. Eu acho que a gente precisa ter uma conscientização em massa da população. O Covid não é uma doença qualquer. E talvez sugerir, encaminhar essa população para o clínico, né? Pensando agora nas UBS, para o clínico, e munir o clínico de protocolos. Como, por exemplo, olha, um eletro normal, junto do exame físico normal e um questionário cardiovascular normal, do ponto de vista cardiológico, teoricamente, ele já está liberado. A veia alterado, legal, então agora nós vamos para o cardiologista e dentro do cardiologista ele faz realmente outras solicitações e aprofunda a investigação. Eu acho que, na verdade, os números desses pacientes, eles ainda não estão bem claros, né? Parece ser um grande contingente de pessoas que vão ter complicações pós-Covid. E na minha área específica, a gente tem um grande problema, que a gente tem poucos especialistas, neurologistas e mesmo psiquiátricas para a população de maneira geral, né? Então, eu tenho a impressão que a palavra gestão nisso é fundamental. Todos os gestores precisam estar atentos a isso. Tem que ter um esforço, um trabalho, tarefa-trabalho, no sentido de poder organizar isso. E eu acho que algumas ferramentas podem ajudar. Eu acho que a parte tecnológica está aí para nos ajudar. A Prefeitura de São José dos Campos, há um mês, começou um projeto piloto conosco da neurologia, para poder ter um atendimento, uma teleassessoria que a gente faz diretamente nas UBSs, com todos os clínicos, para que eles possam ter um contato direto com a gente e a gente possa capacitar esses colegas da UBS. Eu acho que sem envolver a UBS isso não será uma realidade, que a gente possa capacitá-los, orientá-los pela teleassessoria e, em casos específicos, que eles possam ser direcionados para centros de especialidades, para ser visto isso de maneira mais adequada e global. Bom, já está acabando o tempo aqui. Eu acho que, na verdade, não existirá uma receita de bolo, né? Nós nos depararemos com uma situação não tão aguda como nós tivemos, né? Com esses 2 anos de pandemia, mas sim numa sobrecarga dos sistemas, né? De uma forma geral, por conta dessas possíveis e prováveis repercussões que existirão, não é? Posto que essa infecção
não só cometeu milhares de pessoas, mas irá continuar acometendo, por maior esforço que está tendo, não é? A vacinação, um grande passo no nosso país e no mundo. Essa infecção, ela muito provavelmente coexistirá, né, com a humanidade por muito tempo, como é o caso da gripe, por exemplo. E visto que ela traz esses problemas, isso será a tônica do dia a dia. Então, é muito provável que não haverá uma regra única, né? Então, muito provavelmente alguns tipos de patologias serão tratados em centros específicos, né? Outros serão abordados por clínicos. Eu acho que essa é uma tendência mais factível, né? E com apoio, eventualmente, do especialista, por meio dessas novas tecnologias de teleassessoramento que o Dr. Guilherme nos trouxe, que está começando uma implantação aqui em São José dos Campos muito bem sucedida, por enquanto, né? Então, isso que se discute na literatura. Os países que já estão discutindo isso estão encontrando desafios distintos, né? E acho que esse é o que nos reserva aí para o futuro. Muito planejamento, muita gestão, né, Guilherme? Muita ajuda, né? Das vários entes federativos para a gente poder evoluir. Queria agradecer. Muito obrigado pela apresentação de todos. Muito obrigada, Dr. Maganha, os convidados. Muito obrigada.